Eu quero explorar um pouco, já que vocês citaram, essa hipótese dos mercados eficientes. Porque, como o próprio nome já diz, é uma hipótese. A gente não tem realmente certeza se o mercado ele é eficiente ou não. A gente só consegue definir que alguns são muito mais ineficientes do que outros. Então, para quem está em casa, sabe quando aqui no Brasil você vê um gestor, um analista ou um influenciador comentando tal ação está muito barata, ou tal ação está muito cara. Pô, se está muito barata e tá todo mundo vendo que tá barato, não é para todo mundo comprar e o preço dela subir, ficar no patamar justo? Ou se está muito caro, não é para todo mundo vender, o preço cair e ficar no patamar justo? Será que já não está naquele patamar porque é o justo? Com as informações que a gente tem? Então, um cara chamado Eugene Fama, que ganhou um Nobel, inclusive, lá da Escola de Chicago, ele falou que, olha, em mercados onde você tem muitos participantes, muita informação e baixo custo para esse pessoal, toda essa gente com muita informação mudar de ideia, então você tende a ter preços no patamar que seria o justo para aquele nível de informação. Aí se você pensa no mercado americano, só de americanos tem uns 150 milhões investindo. Fora todo mundo de outros países investindo lá também. Com muita informação, com o estagiário ganhando 20 mil para trabalhar na Wall Street, com IA, com algoritmo. Então lá, de fato, é muito mais difícil você pegar o Leandro, lá da Finclass, ele botar na planilha o valuation de Apple e falar, não, tem 30% de desconto aqui que ninguém no mundo viu. Só eu. Agora, aqui no Brasil, como tem muito menos participantes, o mercado acionário ele vai ser menos eficiente do que o mercado americano. Mas eu gosto muito de outros mercados mais ineficientes ainda. Por exemplo, imóveis. É o mercado mais ineficiente que existe. A negociação é 1 a 1. É o Fábio vendendo apartamento, um cara querendo comprar. Sendo que o cara pode ter uma informação que o Fábio não tem, de que vai abrir um shopping na área e o preço do metro quadrado vai valorizar, por exemplo. Mas eu queria saber, vocês acreditam nessa hipótese? Até que ponto? Porque tem cara que é o fanático do mercado eficiente, né? Que fala, não interessa nada, né? Ou vocês acham que não é bem assim? Eu sou um alto defensor da hipótese do mercado eficiente. Assim, eu acho que tem vários motivos e N estudos que eu já compartilhei várias vezes falando sobre isso. E uma das coisas que você pode ver, porque no fim das contas a hipótese é uma hipótese, né? E como é que você corrobora a hipótese? Vendo resultados da vida real. E quando você para analisar a performance de gestores ativos no longo prazo, na maioria das vezes eles perdem porque seria um benchmark adequado, né? Ou seja, um índice que seria similar no nível de risco daquela carteira. E assim, perde muito, né? 90 e tantos por cento nos Estados Unidos, a cada 15 anos, quase 90% dos gestores perderam para o índice de referência deles. E a pessoa fala muito sobre o Brasil, e no Brasil a gente vê a mesma coisa acontecendo, né? Porque o Brasil, ele realmente tem menos pessoas investindo no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem muito menos opções. Então, quanto menos ações você tem e mais pessoas olhando, é essa proporção que faz a eficiência. Mais eficiência você tem. Então, enquanto o Brasil tem 0,6 trilhão de dólares negociados, os Estados Unidos tem 50. Aí fica o questionamento, será que o Brasil tem quase 100 vezes menos pessoas olhando do que os Estados Unidos? Eu não sei, porque 100 vezes menos do que 100 e poucos milhões, 200 milhões, daria 2 milhões, né? Então eu beiro o fanatismo da hipótese do mercado eficiente, eu acho que o mercado é altamente eficiente, acredito sim na existência de mercados ineficientes, mas na minha visão, o que tende a acontecer com mercados ineficientes, se eles realmente são tão ineficientes, é começarem a atrair tantos recursos que quando eles ficam grandes, eles passam a ser eficientes. Então eu acho que o Bitcoin era extremamente ineficiente, e a gente vê as pessoas comprando. E aí vai chegar um momento e fala assim, pô, ele é ineficiente. Hoje eu ainda acredito que é. Mas em que momento ele deixará de ser? E isso torna o investimento, muitas vezes, não no Bitcoin necessariamente, mas nos mercados ineficientes, difíceis, porque pode ser que ele passe a ser eficiente. E por último, tem a questão que a Bia trouxe, que ela falou, poxa, às vezes o mercado é rápido para incorporar informações, mas as decisões dos investidores são ruins. Eles são rápidos e ruins. Só que se os investidores, no geral, são ruins, e isso abre uma ineficiência no mercado, significa que também abre uma imprevisibilidade. Sim. Ou seja, se eles não sabem o que eles estão fazendo, o mercado por si só é imprevisível. E se ele é imprevisível, você também não consegue tomar boas decisões, né? Sim. Então tem uma série de coisas que me levam a crer que assim, a gestão ativa, eu vou falar que é impossível? Não, mas é muito, 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 muito difícil você ter bons resultados com consistências acima de 10 anos, por exemplo. Você vai gostar de uma frase que ele fala no livro, então, que ele fala assim, eu falar pra vocês, ninguém mais vai nesse restaurante porque ele vive lotado. É tão bobo quanto falar, nossa, essa ação tá barata e ninguém tá comprando.
Aí ele fala assim, calma, se o mercado tá sabendo que a ação tá barata, ela não tá mais? Porque o mercado tá dizendo, gente, essa ação tá barata, ela não tá mais. As pessoas já incorporaram ali a questão do preço e valor do ativo, né? Então, a analogia do restaurante Muito eu achei bom. muito boa e eu lembrei de você na hora. É que ele não está falando do mercado brasileiro, que vive barato, É. porque é extremamente ineficiente. Não, mas será que ele vive barato porque é ineficiente ou é porque a gente tem que estar muito barato mesmo? O prêmio de risco do mercado brasileiro tem que ser maior para valer a pena investir aqui. O problema do mercado brasileiro é que o mercado brasileiro é jovem e todo jovem sofre muita influência de muita coisa. Então, por exemplo, nesse exato momento, a gente tem um evento macro gigantesco que é a eleição do novo presidente dos Estados Unidos, que vai mudar a política a partir do ano que vem. E qualquer um dos dois que ganhasse ia mudar a política que chegar com programas novos. Isso mexe com o mundo todo. E, ao mesmo tempo, a gente tem aqui no micro um fiscal muito, muito sensível, onde tem que cortar gasto de alguma forma. Então, o mercado fica naquela, pô, foi bom para o Brasil o cara ganhar porque vai acontecer tal coisa. Mas é ruim ainda porque não veio o pacote de corte de gastos. Veio o pacote de corte de gastos, mas o cara que ganhou vai pegar no pé do governo do Brasil. Então, você fica sempre... O Brasil é aquela coisa, ele tem pouca alegria quando tá todo mundo feliz e muita tristeza quando tá todo mundo triste. A gente precisa quebrar isso, só que para quebrar isso, não é o mercado que vai fazer a tarefa de casa. Tem que começar a organizar a nossa economia, ter uma economia mais robusta, que é o que tem nos Estados Unidos. Você pega agora, acabamos de ter uma eleição, o dólar ficou forte da noite para o dia, contra todas as moedas, menos o real. Mas o dólar ficou forte contra as moedas. A taxa de juros de 10 anos, que depois do primeiro corte do Fed foi para 3,60, ela está em 4,50. Isso é um movimento por uma taxa de juros do governo americano brutal. É, brutal. E o S&P está fazendo nova máxima. Como que explica isso? Nenhum livro de economia explica isso. Então, é a eficiência do mercado do quê? Das decisões. Porque já na segunda derivada da decisão, o cara já está olhando e falando assim, bem, a interpretação para o fiscal do cara é esse, para os juros do cara é esse. Porém, para a Bolsa vai ser menos imposto, vai ser mais dinheiro, compra a Bolsa também. Porque se você pegar um livro de economia agora e falar para o cara, ó, a taxa de 10 anos há um mês atrás estava 3,60, hoje ela está 4,50. Aonde você acha que está a Bolsa? O cara vai falar, está caindo. Não, está na máxima histórica. Com a moeda forte. Eu ia falar assim, de que país você está falando? Porque lá realmente é um país que quebra regras, porque, por exemplo, agora o juro está mais alto, vai atrair capital do mundo inteiro. E aí esse capital do mundo inteiro não vai investir só em título, por exemplo. Pode comprar a bolsa, porque lá também tem revolução tecnológica acontecendo, né? As 7 magníficas, IA, etc. Então tem vários fatores realmente que são diferentes. Mas, por exemplo, enquanto a gente conversava sobre isso de mercados eficientes ou não, eu fui olhar uma ação que ela é conhecida de todos aqui no Brasil. Banco do Brasil. Cara, Banco do Brasil está negociando a 4 vezes lucro, a 0,84 do valor patrimonial, ou seja, enxerga o seguinte, você está comprando uma nota de R$100 por 84. Imagina que você tem dinheiro para montar um Banco do Brasil do zero. Você vê, tem 3 mil agências. Beleza, eu pego as 3 mil agências, eu pego os prédios, eu pego equipamento, faço tudo isso, montei um Banco do Brasil. É a mesma coisa? Não, se fosse negociado no valor patrimonial, já estaria barato para uma empresa lucrativa, porque tem todo um know-how lá dentro. Cara, deveria valer mais. No entanto, é negociado com muito desconto. Eu fico pensando, tenho medo do governo, mas até chegar no Banco do Brasil, você tem BNDES, você tem Caixa Econômica. Não. É a terceira opção. Eu fico vendo, cara, será que tem que estar tão barato assim? Ou tá todo mundo olhando para isso e tá faltando capital para fazer o preço subir, porque o pessoal tá comprando o título público pagando IPCA mais 6,5%? E você tem o commodities nas mínimas também, né? Quem que está financiando a operação de commodities? Tem um monte de fiagro quebrando. Sim. É verdade. Você tem um monte de fiagro quebrando. Então, você está no momento que para o maior business do Banco do Brasil, ex-governo, é financiar o agro. E o agro está passando por dificuldades. Então, você tem todos esses componentes que também atrapalham. É aquilo. Por isso que é um mercado ineficiente. Porque você tem essa qualidade do ativo que, se você fizer uma prova às escuras, pegar lá e não falar quem que é o banco, qualquer gestor vai falar, eu compro esse. Aí você fala, é Banco do Brasil, cara.